fighting with everybody, bad mood, blaming everybody. However, yesterday I thought, oh, actually, you know what? Rinpoche said, who's my friend, who's my enemy, yeah? Actually, this is totally... Che altro per sostenere questo discorso. So actually, the first thing Rinpoche said to Franco was, do you travel? And Franco said, yes, of course, I'm a traveller. And he said, have you ever thought of going in Tibet, yeah? So then Franco said, yes, actually, I've always dreamed of going in Tibet, which was not entirely true, but he liked to keep up the conversation. Just to keep the... That's the first thing he said to him, actually. E allora lui mi ha detto, senti, io adesso vado in Brasile, e poi quando mi ha detto che andava in Brasile, io ho vissuto in Brasile circa 9 anni, per cui mi ha colpito un po' questa storia che lui andava in Brasile. Mi ha detto, quando torno andiamo in Tibet. So Rinpoche said, okay, right now I'm going in Tibet, and actually then Franco was interested because actually he lived 9 years in Brazil. He said, when I come back, we're going to go to Tibet together. Then I said yes. Then I was waiting, io stavo aspettando che lui tornasse, finché un giorno mi ha chiamato una signora brasiliana, tale Claudia Proscian, che allora non conoscevo, e mi ha detto che eravamo in 35 per andare in Tibet, e Rinpoche mi ha passato Rinpoche, e Rinpoche mi ha detto di organizzare questo viaggio. So then one day, one Brazilian lady, Claudia, our friend Claudia Proscian, that he hadn't met yet, called him and said, actually, there's a group of 35 people going to Tibet with Rinpoche, and you've got to organize it. To Franco. O 4 passagens, não só 3. Então, o Franco está dizendo que o Rinpoche tinha razão. Era um grupo enorme, era a primeira vez que estava aberto as viagens para o Tibete. E servia 4 pessoas para controlar todo o grupo. Era a primeira vez que as fronteiras estavam abertas no Tibete para os turistas, né? Então, diz que de fato as 4 pessoas eram necessárias, mas diz que esse último que o Rinpoche pediu, essa 4ª pessoa, o Franco falou, pensou com os botões deles, né? Puxa vida, uma 4ª pessoa, mas de qualquer jeito ele aceitou e ofereceu esse 4 passagens também para essa 4ª pessoa, sponsorizou 4 passagens aéreas também, e a partir daí o Rinpoche passou a chamá-lo Jindala. Jindala significa o sponsor. Então foi organizado esse grupo de brasileiros que chegaram em Milão, uma parte desses brasileiros foi para a Índia, e depois os outros, uma outra parte saíram de Milão, e tomaram um avião que passava por Nova Delhi e chegava em Hong Kong. Então, o ponto de encontro era Delhi, e de Delhi voaram juntos para Hong Kong, para seguir pela China até o Tibete. Nessa época, tinha que ir para Hong Kong, se conseguia um visto para Chengdu, e o Chengdu, quando começa a subir mesmo a Cordilheira dos Himalaias, e dali se ia para o Tibete. Então, essa parte da história é um pouco engraçada, porque quando a gente está indo para Hong Kong de noite, o Rinpoche chegou perto do Franco, acordou o Franco e falou, olha, eu vou... O Rinpoche falou de noite, o Rinpoche acordou o Rinpoche, e o Rinpoche acordou o Franco e falou, olha, eu vou apresentar você para os tibetanos como é o homem que vai resolver todos os problemas econômicos deles. E o Rinpoche falava para o Franco sobre o Panchen Lama e todas as pessoas que o Franco não tinha ideia quem era Panchen Lama, Dalai Lama. O Franco não tinha ideia quem eram essas pessoas, mas o Rinpoche falava deles para ele. Então, antes de encontrar o Rinpoche, o Franco pediu para o universo
Então, o Rinpoche começou a falar com o Franco sobre o Panchen Lama, o Dalai Lama, e o Franco não conhecia nenhum deles, não sabia do que ele estava falando. Mas a verdade é que o Franco, antes de ir para o Tibete, o Franco tinha pedido para o universo que ele gostaria de de apresentar para ele um mestre espiritual. E logo após, a Facarulha, essa amiga do Franco, convidou para vir à casa dele e apresentou para ele o Rinpoche, que o convidou para ir para o Tibete. Então, quando chegaram no Tibete, onde é venuto recebê-los o Panchen Lama com carros e a grande alta classe dos dirigentes de Lhasa, a Sua Santidade Panchen Lama veio receber o Rinpoche e toda a turma com todo com toda o séquito dirigente, né, que o acompanhava, vieram receber o Rinpoche, o Franco e toda a turma. Porque o 10º Panchen Lama é como um rei, então ele tem muitos assistentes, atendentes, e ele veio com todos eles para receber. E o Panchen Lama é uma pessoa maravilhosa. Depois tinha... Depois o Franco queria falar com o Panchen Lama, que era... Então o Cláudio, que era o tradutor, o Franco falava, escuta, eu quero falar com o Panchen Lama, você pode traduzir? O Cláudio falava, não, com o Panchen Lama eu não posso falar. E o Franco, mas por quê? E o Cláudio falou, não. Ele é como um Buda, ele é uma divindade, eu não posso falar com ele. Então o Panchen Lama resolveu o problema. O Panchen Lama achou um tradutor do tibetano para o inglês, para o Franco. Então, como o Franco se formou em economia e comércio, e o Franco sempre trabalhou como homem de negócios, quando o Rinpoche contou essa história, que ele ia dar ajuda ou conselhos a uma região como o Tibete, ele se sentia como Marco Polo. Em uma universidade muito famosa em Milão. E, na verdade, o Panchen Lama chamava o Franco de Marco Polo. O Panchen Lama, quando falava com o Franco, se referia a ele como o Marco Polo. Então, no Tibete, tinha como 24 horas por dia, de 24 horas por dia de bênçãos. E, de repente, o Franco pensou, eu acho que isso tudo não está acontecendo, o pessoal está me enganando, não é possível que tudo isso seja verdade. Mas era verdade. O Panchen Lama era uma pessoa maravilhosa e tudo aquilo de fato estava acontecendo, não era um sonho como estava aparecendo. Todas aquelas bênçãos e todas aquelas oportunidades de fato estavam acontecendo verdadeiramente. Então, o Franco foi nominado, ele era a única pessoa que tinha a permissão em Lhasa Então, a Lama Caroline está surpresa com a história. Ela nunca tinha ouvido essa história que ele está contando. Agora já vou contar para vocês. Então, Franco, eles deram um escritório em Lhasa para o Franco. Era a única pessoa na China
que podia falar com as pessoas que estavam interessadas em desenvolver os seus negócios. Então, todas as pessoas que queriam desenvolver os seus negócios tinham um tradutor para o Franco e era só ele que podia dar conselho para essas pessoas. Então, tinha associações de tinha associações do meio ambiente e outros assuntos, iam lá perguntar e o governo próprio dizia, não, liga para o Franco, fala com ele, marca um encontro com ele e fala com ele. E mesmo quando o Franco estava andando ali pelo Jokan, né, que é esse templo super famoso, e o pessoal encontrava com o Franco quando ele estava fazendo uma cora ali ao redor do Jokan, eles paravam o Franco na rua e diziam, oi, eu preciso falar com você, eu tenho assim uma ideia para abrir um novo business, eu preciso falar com você. E para o Franco parecia um sonho esses 3 meses que ele ficou lá. Contar todo o Panchen Lama é uma pessoa humana, era uma pessoa humana, simples como o Lama Gangchen. Ele estava sempre rindo e brincando comigo e ele me mostrou o que ele queria fazer. Ele queria fazer um grande mandala em Shigatse, como se fosse Borobudur, o mandala de Shambhala, em dimensões de grandeza, como a Borobudur. Ele mostrou para o Franco o que ele queria fazer, junto com o Rinpoche, mostrou a verdade. Seria esse mandala de Shambhala que o Panchen Lama queria fazer? Era exatamente na frente do palácio do Panchen Lama em Shigatse. And he said even one time they were in Shigatse, in Tibet, less than Shigatse in central Tibet, okay? Anyway, they're in Shigatse, where Tashilhunpo Monastery is, and the Panchen Lama there is a palace, okay? It's summer palace, right? So they were looking out the window, and the Panchen Lama said, there was one mountain, he said, there I want to make a mandala, or Kalachakra, or Shambhala. A mandala de Kalachakra, como em Shambhala. O mandala que o Panchen Lama queria fazer era o mandala de Kalachakra, como o mandala que tem em Shambhala. Então, juntos, o Franco com o Panchen Lama e o Rinpoche criaram esse projeto de trabalho. Eles teriam construído esse edifício com tantos quartos. Então, o Panchen Lama e o Franco, começaram a desenvolver esse edifício com muitos postos leitos, né, com muitos leitos, que no inverno serviria esse edifício para os monges e no verão para os turistas, porque a ideia do ter reaberto o Tibete era para receber esses turistas também. Então, esse edifício, a ideia era construir esse edifício nessa abertura. Então, eles foram até o Tashilhunpo, que também fica ali em Shigatse, e puseram 3 moedas de ouro, que o Franco se pergunta se essas moedas de ouro ainda estão ali ou não. E depois dessa primeira semana, esses 10 dias em Lhasa, então o Rinpoche e toda a turma, com o Franco e todo mundo, eles foram para Gangchen, o monastério de Gangchen, o lugar de Lama Gangchen. E quando eles chegaram em Gangchen, aconteceu um problema. E Gangchen não era como Lhasa, era um lugar muito pobre e eles dormiam assim meio acampados numas barracas assim bem sujas. E o Rinpoche
tinha 10, 15 mil pessoas por dia que estavam esperando as suas bênçãos. Ele tinha So then they moved to Ganjam and then start the problem, because Ganjam was a very poor place, yeah, so they were sleeping in like very dirty like huts, yeah, like really primitive, yeah, and on top was arriving 10 to 15,000 people a day who wanted Rinpoche blessing. Yeah? todas essas pessoas queriam as bênçãos do Rinpoche. E o Franco estava dormindo no mesmo quarto do Rinpoche, mas ele não dormia, porque dia e noite essas pessoas estavam ali para receber as bênçãos. E aí aconteceu uma tragédia, como o Franco está falando. Porque no Gompa não podia dormir, porque eram homens e mulheres, então não podiam dormir juntos no Gompa. Não tinham casas, não tinha casas por ali, então eles acamparam no teto do templo. Very small gompa, you're not allowed to sleep in a very small gompa, yeah? Okay, local houses, hardly any, just little huts for animals and things, yeah? So nowhere to sleep, so they decided to camp with tents on the gompa roof. Eles foram acampar no teto, que é assim, é plano, né? O teto das casas ali do monastério. Montato la tenda sugli scarichi dell'acqua. Aí o pessoal So somebody put the tent on top of the montou water pipe. a barraca bem embaixo de onde cai a água da calha, né? E aí caiu uma temporal de noite e inundou toda a barraca da turma. Mas muita água. Era solo zampa Comida era só tsampa e latte e chá tibetano. É o que tinha para comer, é isso. Era tsampa, que é essa farinha de cevada, e chá tibetano, que é feito com manteiga e sal. E no dia seguinte, das 35 pessoas, 30 já queriam ir embora. O pessoal estava chorando, porque você estava totalmente inundado, né? Os sleeping bags estavam tudo molhado, estava assim meio trágica a situação. E o pessoal começou a chorar, disse que queria ir para casa. no, erano decisi, no, sono stati decisi. O pessoal não é que queria, eles decidiram que eles queriam ir embora. E o Rinpoche falava, não, fica aqui mais alguns dias, as dificuldades são só iniciais, depois as coisas vão melhorar. E 30 das 35 pessoas, 30 queriam ir embora depois de 7 dias no Tibete. E era impossível encontrar voo, porque tinha que reservar com muito tempo. E essas pessoas, na verdade, essas 30 pessoas foram embora, os outros 5 ficaram. Mas 30 deles foram embora. O Rinpoche tentou, né? Falou, gente, calma, é só início, as coisas depois melhoram. E o pessoal, não, a gente quer ir embora, quer ir para casa. Eles conseguiram um avião, ficou o Franco, a Cláudia, uma monja, o Cláudio, uma moça que chama Cigana, Signora milanese che adesso e uma outra senhora de Milão, que ninguém lembra o nome dela agora, mas de 35 pessoas ficaram 5. Claudio Cipullo e una signora che adesso Assim, o resto foi embora. siamo rimasti in 5. Bom, eles ficaram. Bom, o Rinpoche, claro, né? Então eles ficaram. Esses 5 que ficaram ali, ficaram um mês em Ganchen. È stato un mese bellissimo. Foi um mês maravilhoso. O Panchen Lama veio até Ganchen, ele deu uma grande iniciação de Amitabha. Vieram mais de 50 mil pessoas. Tem ainda as fotografias com essa fila das pessoas. Lá em Kathmandu tem essa foto dessa fila dos tibetanos que estavam ali esperando pelas bênçãos do Rinpoche. In that time, that monthly Panchen Lama came to Ganchen and he gave an initiation in Amitabha, Buddha Amitabha, to 50,000 people. It was like really something incredible. And Frank was saying that we have these photos of like people like from one valley across the mountain, like a snake. O pessoal parece assim, passava
subia a montanha, passava o vale, subia outra montanha. Tinha essa fila enorme de pessoas esperando para receber essas bênçãos do Rinpoche. E o Franco se lembra que quando ele chegou em Gantin, ele teve uma grande emoção, ele sentiu que ele estava em casa. Ele sentiu em união com esse homem que era Lama Gantin, e ele sentiu verdadeiramente como ele estivesse em casa. Ele teve essa experiência de união espiritual com o Rinpoche. E com o Rinpoche, o Franco sempre teve essa sensação de querer proteger Lama Gantin. Talvez por isso que veio esse apelido de Jindala, o sponsor, porque o Franco queria proteger o Rinpoche, porque o Rinpoche não tinha experiência do mundo ocidental. Então o Rinpoche um dia virou para o Franco e falou: eu vou te ensinar o Dharma e você vai me ensinar como viver no mundo ocidental. E o Franco sempre tinha 2 ou 3 mil dólares escondidos do Rinpoche, porque o Rinpoche sempre fazia oferta para todos e o Franco escondia esse dinheiro do Rinpoche, porque o Rinpoche, todo o dinheiro que tinha, ele dava para as outras pessoas, ele oferecia para as outras pessoas. Então, quando precisava de dinheiro, não tinha mais. Então, o Franco escondia 2, 3 mil dólares para poder ajudar na hora do nada. Eram anos muito bonitos. Então, nós estivemos no Tibete por mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses. Depois chegou um outro grupo, e junto com esse novo grupo fizeram uma viagem até Lamolasso. Esse Lamolasso é o lugar onde tem esse lago. Depois de 2 meses e meio, chegou um outro grupo com muitas pessoas. Eles foram com o Rinpoche, juntos com o Rinpoche, para o lago de Padem Lamolasso, onde no passado esse lago deu indicações para encontrar a reencarnação do Dalai Lama. Então, o Rinpoche dizia que esse lago era como uma televisão, que você podia ver algumas cenas ali. E o Rinpoche tinha tal conexão com o Panchen Lama que quando então eles tinham muita conexão com o Panchen Lama. E quando eles foram para Lamolasso, eles se perderam por 6 dias, não sabiam onde eles estavam. E o Panchen Lama mandou umas pessoas para procurá-los. E quando eles voltaram para trás, bom, então, o pessoal estava perdido no lago e depois eles estavam voltando. O Panchen Lama mandou uma turma para procurá-los e quando eles estavam voltando, eles viram assim um cortejo, né, com jipe, com polícia e com tudo mais. Nesse jipe nesses carros estava o Panchen Lama, que ele estava indo para o aeroporto para ir para Pequim. E quando o Panchen Lama viu que o Rinpoche e a turma estava chegando, ele fez parar esse comboio, ele saiu
do carro e eles se deram, então, marcaram um encontro. Eles tinham que ir até o aeroporto. Ele pediu para ir até Lhasa, aeroporto de Lhasa, juntos. E eles foram juntos, a turma do Rinpoche e o Panchen Lama foram juntos até o aeroporto de Lhasa. E o Panchen Lama conversou com eles que eles teriam que voltar, então, em outubro, para concluir a abertura desse hotel internacional, ou para concluir essa ideia desse hotel monastério que ele começou a idealizar com o Franco quando o Franco chegou no Tibete. E qua succede un fatto carino. Come nasce Marco Polo? Io lavoravo in Venezuela e avevo un affare dove mi volevano comprare una cosa per una certa cifra subito e per una cifra maggiore 2 anni dopo. Io non ero convinto di questa cifra maggiore e allora ho chiamato la Magancia e gli ho detto: la Magancia, non gli ho spiegato tutto, perché la Magancia non era da spiegargli l'affare, tutta questa cosa, era da prendere la sua sensazione, la sensazione su come andavano le cose, la sensazione su come andavano, come erano le persone. E allora gli ho spiegato, ho detto: senti Rinpoche, io ho questo affare, non sono convinto, prendo meno soldi adesso o più soldi tra 2 anni. E lui mi ha detto: prendi più soldi subito. Então, o Franco está explicando como começou o Marco Polo. Então, o Rinpoche foi... O Franco tinha um business na Venezuela, ele tinha uma proposta para receber menos dinheiro imediatamente, ou um pouco mais dinheiro depois de 2 anos. Então, ele pegou e ligou para o Rinpoche, mas sem contar detalhes, porque ele confiava na sensação do Rinpoche, na intuição do Rinpoche. Então, ele falou: Rinpoche, eu pego menos dinheiro agora ou mais depois? O Rinpoche falou: pega o dinheiro imediatamente. Logo depois, Io ho preso i soldi, una settimana dopo il Bolívar si è crollato da 4,30 col dollaro, è andato a 80,30 col dollaro. então, o Franco ele seguiu o conselho do Rinpoche e em Bolívia por 43 anos, o dólar e o Bolívar, o dinheiro da Bolívia tinha o mesmo, na Venezuela, o mesmo dinheiro, tinha o mesmo valor. Na Bolívia, o dinheiro tinha o mesmo valor, 1 por 1, né, dólar e o dinheiro local. Depois que o Franco acabou de receber esse dinheiro, a cotação caiu absurdamente. Então, o Franco entendeu que o feeling do Rinpoche, de fato, era muito claro. A intuição do Rinpoche estava correta, isso que o Franco entendeu imediatamente. Então, a Via Marco Polo é o lugar onde foi estabelecido o Kumpen Lama Ganchen de Milão, não é? Então, o Franco entendeu que a intuição do Rinpoche era mágica, porque ele conseguiu pegar essa soma grande de dinheiro 1 minuto antes de cair totalmente a moeda local. E aí, esse local onde o Rinpoche morava, em Milão, era muito, 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 muito caro para alugar aquele local. E então, como o Franco ganhou muito dinheiro nesse nesse business que ele tinha na América do Sul, ele pegou todo o dinheiro que ele não perdeu, né, o dinheiro que ele ganhou pela intuição do Rinpoche, e ele comprou esse edifício em Milão, exatamente na Via Marco Polo, que tinha 160 metros quadrados com esse dinheiro que ele ganhou por intuição do Rinpoche. E aí
esse local não era um local assim, vamos dizer, de índole duvidosa, né? Não era esse local super chique de hoje. Na época tinha muitas prostitutas ali e o Rinpoche dava dinheiro para o Dutti, o nosso pintor de tancas, para ele ir sair assim na rua de noite e distribuir esse dinheiro para as prostitutas locais, para ajudar as prostitutas locais. Então, é, isso aconteceu em... O Franco está afiado nesses fatos porque ele está escrevendo um Rinpoche, ele está escrevendo um livro sobre a vida dele com o Rinpoche, então ele está bem afiado nos fatos. Que ele queria oferecer agora no 7 de julho para o aniversário do Rinpoche, mas não vai... Então, no início... No início, esse local era um estúdio fotográfico que foi transformado num gompa. E tinha tipo umas 30 pessoas que dormiam nesse gompa. Assim, as pessoas dormiam... Uma grande parte desse pessoal que estava no começo no Cupim Lamagante, em Milão, hoje se encontra aqui em Albaniano. No andar de cima tinha um apartamento bem pequenininho, que era onde o Rinpoche morava, e que estava sempre cheio de gente. E era um sótão, então tinha o teto muito baixo e tinha que colocar borracha em todos os lugares, porque o pessoal batia a cabeça se não andasse com a coluna dobrada em dois, assim, né? Então... Mas era um tempo maravilhoso, que as pessoas dormiam no gompa, ou então nesse minúsculo apartamento. As pessoas assim, tipo 30 nesse gompa. E muitas coisas mágicas aconteceram nesse período que eles moravam ali na Via Marco Polo. E qualquer pessoa que chegasse na hora do dia ou da noite, o Rinpoche abria as portas, faziam que eles subissem, e o Rinpoche conversava com eles, eles ficavam ali. O Rinpoche estava sempre disponível, qualquer hora do dia ou da noite. O Rinpoche abria a porta e fazia o pessoal entrar e falava com eles e curava essas pessoas e ficava, se fosse preciso, até as 4 da manhã. Aquele eram os anos, o Franco diz que nessa época era a época do corpo. O Rinpoche curava as pessoas. Vergogna infinita, avevamo dei pazienti detto di entrare. Questo qui l'ho entrato, ha guardato, si è arrabbiato moltissimo, che dico ce ne abbiamo parlato, è arrabbiatissimo. Dopo 2 giorni ha telefonato dicendo grazie. Então, nessa época que eles moravam em Milão, eles chamam que era o ciclo do corpo, né? O Rinpoche, quando ele saiu da Índia, ele disse que ele ia ficar 30 anos ajudando as pessoas. Os primeiros 10 anos seria a ação do corpo, depois 10 anos da ação da palavra, depois 10 anos da ação da mente. Então, no início dos 10 anos no Kump, eram os anos do corpo. Então, o Rinpoche estava muito ocupado recebendo as pessoas e curando as pessoas. E o pessoal que estava em torno tinha um monte de coisa para fazer, comprar as pílulas, receber as pessoas, traduzir, etc. E muitas pessoas chegavam. O Franco está sabendo que chegou esse senhor da Puglia, que chegou porque ele tinha assim, uma dor de cabeça incrível que não passava. Ele ouviu falar do Rinpoche e ele veio até o Kumpen, na Via Marco Polo, em Milão,
para ser curado pelo Rinpoche. O Rinpoche mandou dizer, olha, fala para ele entrar e me olhar. O pessoal estava morrendo de vergonha, falou, olha, moço, o Lama falou para você entrar e olhar para ele. E o moço ficou com muita raiva porque ele queria que o Rinpoche falasse alguma coisa para ele. E o moço veio, olhou para o Rinpoche, saiu bem com bastante raiva porque o Rinpoche não quis falar com ele, ele só viu o Rinpoche. 2 dias depois, esse moço ligou agradecendo porque a dor de cabeça dele tinha passado completamente. Então, quando eles foram para o Tibete, ninguém era budista. Eles queriam a mágica do xamã. O pessoal estava querendo ver mágica, mas duas mágicas aconteceram, 2 episódios cheios de mágica aconteceram, né? A mágica aconteceu de um outro modo e, por exemplo, quando eles estavam em Lamolasa, esse lago no Tibete, e tinha esse ônibus, ou esse transporte, né, que de vez em quando encalhava na lama. Uma vez o pessoal desceu do ônibus e empurrou. Outra vez vieram os iaques puxar o ônibus. Agora aconteceu um fato mágico quando eles estavam voltando do lago Lamalasso, indo para o Lamalasso. Então, o lago de Palden Lama no Tibete, esse ônibus que eles estavam encalhou várias vezes. Né? Na primeira vez, todo mundo desceu e empurrou. Na segunda vez, foram os iaques que puxaram. Na terceira vez, tinha tanta lama que o ônibus, assim, ele quase submergiu nessa lama, com muita chuva, muita água, muita lama. O Rinpoche mandou todo mundo descer do ônibus e dentro do ônibus ficou só o Rinpoche, o Jampa, o Franco, o Cláudio e a Cláudia. E o Jampa, o Cláudio e o Jampa e o Jampa e a... não, só o Rinpoche, o Jampa, o Franco e a Cláudia. E aí o Jampa e o Rinpoche ficaram dentro, todo mundo saiu do ônibus, ficou só o Rinpoche, o Jampa, o Franco e a Cláudia. Nesse momento, o Rinpoche e o Jampa se puseram a fazer puja. Depois de 20 minutos, meia hora, a chuva parou completamente. Toda essa lama que chegava quase, vamos dizer, na janela do ônibus, abaixou e a estrada ficou seca e dura. E aí o ônibus andou sem problemas. E isso salvou a vida deles praticamente. E depois eles andaram mais um pouco, pararam o ônibus e deixaram o ônibus e continuaram o caminho a pé. Na volta, aconteceu mais ou menos as mesmas coisas, né? Assim, calhou algumas vezes, mas de repente eles foram bloqueados na estrada porque estava tinha uma enchente cheia de lama, mas também tinha um problema que tinham 10 caminhões que estavam chegando e bloqueando a estrada e tinha muita chuva, muito frio, muita água enxurrada. E aí os tibetanos viram que tinha um lama dentro do ônibus e os caminhoneiros vieram pedir para o lama, que era o Rinpoche, fazer algumas orações para ajudar nesse momento de dificuldade. E, como o Rinpoche fazia sempre esses pujas com o Jampa,
Eles começaram a fazer esse puja. Ele deu uma pedrinha pro Franco e disse pro Franco: quando eu falar, joga essa pedrinha sobre a primeira roda do carro, você joga essa pedrinha, você joga embaixo da roda do primeiro caminhão. Quando o Rinpoche deu esse sinal, o Franco jogou essa pedrinha embaixo da roda do primeiro caminhão e eles conseguiram sair imediatamente, passar na frente dos caminhões e ir tranquilamente. Eles conseguiram sair da lama e continuar a viagem deles. Na época, o Rinpoche não falava muitas coisas. Ele falava só o Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha como o Autocura 1. E o Franco tem uma outra história, assim, que ele conta com muito orgulho, é porque ele foi o Unze, né, que coordenou quem puxou os mantras no Jokan, que é esse super famoso templo a Lhasa. E o mantra que o Franco tinha que entoar era o mantra de Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Então, porque até então os ocidentais eles estavam aprendendo tudo o que os tibetanos faziam, todos os pujas tradicionais, todas as cerimônias, etc. Mas chegou a hora que o Rinpoche quis mostrar para os tibetanos o que os ocidentais tinham aprendido com ele. Então ele pediu para o Franco fazer o Unze, né? Ele coordenar, liderar a turma que ia cantar o Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. E o Franco estava morrendo de vergonha e ele fez isso, ele puxou o mantra de Om Muni Muni no Joka. E estavam ali todos os monges, os lamas, vendo seus discípulos cantar o mantra de Muni Muni. Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Como eu amei o Rinpoche. Eu nunca pensei que o Rinpoche fosse meu pai ou minha mãe. Ele sempre foi um maestro de vida muito importante. Primeiro, ele era meu mestre e meu amigo. Franco diz que, primeiro de tudo, ele queria que o Rinpoche fosse o mestre dele, como todos os outros. Mas, na verdade, o valor mais alto que o Franco tem na vida é a amizade. Então, primeiro de tudo, o Rinpoche era meu amigo e depois meu guru. O Rinpoche, eu não sinto falta do Rinpoche espiritualmente. Eu sinto falta de encontrar o Rinpoche e falar umas bobagens assim que eu contava para ele e dar risada com ele, jogar a conversa fora com o Rinpoche. Isso é que espiritualmente, eu sinto que o Rinpoche está mais próximo de mim agora do que antes. Mas eu sinto saudade de sentar ali com ele e falar umas bobagens assim, como bons amigos. Agora que não tem mais o Rinpoche, eu estou lendo de novo todos os textos que a Lama Caroline escreveu do Rinpoche e que a Lama Caroline transcreveu as sadhanas do Rinpoche, eles fizeram juntos. E o Franco vê que tem muito mais do que ele esperava de material. E o Franco está dizendo que foi a Lama Caroline que o inspirou a rever todo o material que ele está lendo dos manuscritos daquela época,
e todas as notas que ele escreveu durante todos os anos, e ele vê que é muito rico todos os ensinamentos que o Rinpoche deu. Ele dá muito mais valor agora. Nos anos 80, a autocura, a cura, eram coisas estranhas. A autocura, ninguém falava de autocura. Se tivéssemos registrado a marca, nós seríamos milionários hoje. Ninguém falava de autocura. Nós estava lá no Ney, a Carmen, tantas pessoas. Nós não é que não tinha Francisco Prevost, tinha as pessoas que tinham sido monges e monjas, tinha os leigos, mas ninguém tinha entendido profundamente a mensagem da profundidade que tem a autocura quando o Rinpoche nos ensinou. O Franco mesmo, ele tinha entendido que era algo importante, mas ele não tinha entendido que era tão importante. Os ensinamentos do Rinpoche que foram ajudados, foram escritos com a ajuda da Lama Caroline, cai como uma luva para os ocidentais, porque nenhum ocidental pode seguir a tradição tibetana clássica. Então, essa tradição, esse ensinamento da autocura foi de fato desenhado para os ocidentais poderem seguir. Ou, desculpa, para os ocidentais poderem praticar. As pessoas modernas não têm tempo para seguir as sadhanas tradicionais tibetanas. 1 hora por dia é demais para uma pessoa. O Rinpoche, ele fez essa versão tão moderna de ensinamento como a autocura. Na época era muito na moda assim, você se tornar monge, fazer práticas por horas e horas, mas todo mundo desistiu, porque enquanto você estava na Índia, no monastério, você podia seguir esse sistema tibetano tradicional, mas uma vez na Itália, você tinha que trabalhar ou cair na vida. Então, nesse caso, é a autocura que andava, que ia suprir essa cidade espiritual das pessoas modernas. Em Velletri, o Rinpoche ensinou a autocura nesse lugar próximo a Roma. Ele que pertencia a Gianni Bucci, que já nos deixou. E ali o Rinpoche começou a criar a autocura ali. E não é que toda a autocura assim nasceu em 1 minuto. Não é que 1 minuto foi criada a autocura. Na época, a autocura era Om A Guru Buddha Siddhi Hum. O Rinpoche estava testando a cada etapa da autocura. O Franco diz que sem a ajuda da Lama Caroline, a autocura não seria escrita.
O Franco está dizendo que ele não acreditava que a Lama Caroline ia conseguir fazer essa tarefa, mas a Lama Caroline era muito tímida. Depois, aos poucos, com o Rinpoche, ela foi se abrindo. Ela sempre foi assim, muito curiosa para aprender as coisas, mas ela aprendeu muito e muito rápido. Ela foi assim uma revelação, não é porque ela está aqui, mas a Lama Caroline é um ponto sólido da nossa organização, como o Lama Michel. Lama Michel veio por karma e a Lama Caroline veio assim como uma trabalhadora. A Lama Caroline está dizendo que ela queria morrer em vez de falar. E o Rinpoche insistia queria muito que a Lama Caroline escrevesse e falasse. Ela só queria ficar sentada lá no trás meditando. Mas o Rinpoche insistiu muito para que a Lama Caroline. Então, Lama Michel tem o karma de estar aqui. E a Lama Caroline aqui por causa do seu trabalho. Ela ganhou o espaço dela pelo seu trabalho. Então, a Lama Caroline está falando que todo mundo nem todo mundo é um tuco reencarnado. Então, assim como ela conseguiu o espaço dela, todo tem esperança para todos. E começou a rir. Então, o Franco diz que quando ele conheceu o Rinpoche, ele não era muito feliz. Ele não estava interessado no dinheiro. Ele queria fazer uma coisa diferente. E o Rinpoche ensinou para o Franco a oportunidade como uma pessoa como ele, na sua posição social, poder transformar aquilo que tem em ajudar os outros. Então, o Franco quer nos recordar que tudo que o Rinpoche fez, ele nunca fez nada por egoísmo. Todo o dinheiro que ele tinha, ele punha aqui no bolsinho e o resto, o dinheiro que o Rinpoche tinha era aquele que sobrava no bolso dele. Todo o resto ele dava à fundação e a todas as pessoas que pediram ajuda econômica a ele, ele sempre ajudou a todos. Então, para o Franco, o Rinpoche sempre foi um verdadeiro exemplo de vida. Ele gostava muito das qualidades de generosidade do Rinpoche, que ele nunca tinha raiva de ninguém, que quando os inimigos o atacavam, ele nunca foi um inimigo, até os inimigos eram amigos. Ele recebia tudo com muita suavidade, com muita leveza. O Rinpoche sempre foi coerente com tudo aquilo que ele disse. O Rinpoche mostrou como o Franco poderia transformar a sua vida, assim, vamos dizer, de ricaço, né? Numa vida útil. Esse aqui é o Rinpoche dando dinheiro para todo mundo do bolsinho dele. Um bolsinho mágico. Rinpoche sempre não dava só remédio e cura. O Rinpoche dava muito dinheiro para as pessoas. É verdade, o Rinpoche deu sempre o dinheiro dele para as fundações e nunca esvaziava o bolso do Rinpoche. Quanto mais ele dava, mais tinha. O pessoal chamava o Rinpoche de mão furada, porque o dinheiro sempre escapava pela mãozinha dele. Um grande homem, grande homem. A família do Franco, o seu pai já não conheceu o Rinpoche, já tinha morrido.
A mãe do Franco se apaixonou pelo Rinpoche. No início, ela dizia para o Rinpoche, a turma vai acabar com tudo que é teu. Não, eu acho que ela dizia para o Franco, espera aí. Então, o pai do Franco nunca encontrou com o Rinpoche, porque ele já tinha morrido. A mãe... a mãe do Rinpoche se apaixonou pelo Rinpoche, a mãe do Franco se apaixonou pelo Rinpoche, mas dizia para o Franco, toma cuidado que esse pessoal vai levar todo o teu dinheiro. A mãe do Franco, quando vieram as relíquias de Buda, e essas relíquias já estiveram na casa do Franco, a mãe dele pegou um anel super importante que o pai dele tinha dado para a mãe dela, era uma água marinha raríssima que o pai do Franco tinha dado para a mãe do Franco. Ela pegou esse anel e deu esse anel para as relíquias de Buda. As tibetanas assim enlouqueceram quando a mãe do Franco deu esse anel raríssimo, de pedra raríssima, para as relíquias. Todas as tibetanas começaram a tirar as joias para seguir o exemplo e oferecer para as relíquias de Buda, né? E aí a mãe do Franco amava o Rinpoche, sobretudo porque ela sentia que o Rinpoche protegia toda a família. Então, assim, ela tinha essa gratidão, esse amor pelo Rinpoche. Ela não era budista, nada, mas ela deu um anel super precioso para as relíquias de Buda, pelo feeling que ela teve. A família do... Ela entendeu, de fato, que o Rinpoche protegia a família toda. E é verdade que o Rinpoche protegeu toda a família do Rinpoche por muitos anos. O Rinpoche protegeva a família do Franco e o Franco protegeu o Rinpoche, que ele não se tornasse o presidente da fundação, da associação. São muitas regras, são muitas responsabilidades. Franco sempre teve esse senso de proteger o Rinpoche. Ele sempre falou, as coisas práticas eu pego e você faz seu trabalho de lama. Eu não quero que ninguém te acuse que você não morreu, que você não pagou as taxas ou alguma coisa. Você tem que ser livre e eu pego as responsabilidades. Você é uma pessoa que ensina. E se te acontecer alguma coisa aqui hoje, se acontecer qualquer coisa que vai errado, diga para que venham cobrar a mim. As coisas práticas são muito difíceis. Esses seres preciosos não tem tempo, nem é o trabalho deles ficar ali. Mesmo que o Lama Michel, que é um lama de terceira geração, tem muita responsabilidade, ele tem outras coisas para fazer, não deveria estar aí. Então, isso, claro, a gente já falou que o Rinpoche sempre protegeu a família do Franco. Então, o Franco ele escolheu proteger também o Rinpoche. Então, todas essas complicações da burocracia italiana, o Rinpoche sempre protegeu o Rinpoche dessas complicações. E o Rinpoche é um mestre de Dharma, ele não tinha que ficar envolvido com a administração e a burocracia.
E ele acha que o Lamechal também deveria deixar a burocracia para lá, mas ele é uma outra geração de lama, obrigada, ainda bem. E uma vez o Rinpoche não seguiu um desses conselhos do Franco, e uma coisa que aconteceu não deu certo, e o Franco e o Rinpoche falou, opa, eu não segui o conselho do Franco, então agora eu tenho que me desculpar, porque essa coisa aqui não deu certo. Quante storie, ma troppe storie c'ho da raccontare. Tell me about, Zoto, tell me about the opening of the Kumpen and the Sam Mandalas and all that kind of stuff. Então, quero saber suas atividades, a abertura do Kumpel Namagante, o mandala de areia. Então, a abertura do Kumpel Namagante aconteceu em 88, 89. E a turma não era muito contente porque a outra casa do Corso de Via Vercellina era muito mais bonito do que o Kumpel. Esse lugar na Via Vercellina era um lugar assim super sofisticado, e era uma casa muito bonita, e lá o Kumpen era uma região assim mais decadente, né? Na época que foi aberto o Kumpen Namagante, a Via Marco Polo era uma região bem decadente da cidade. O Rinpoche e o Rinpoche era super contente de estar no lugar que se chamava Marco Polo. O Rinpoche era super feliz de estar numa rua que se chamava Marco Polo. Ele gostava muito do Kumpen na Via Marco Polo. Ele agradava muito essa ideia de uma rua que se chamava Marco Polo, porque o nome do Rinpoche é Lama Marco Polo. Non ha mai voluto Rinpoche, pigliamo i soldi, compriamo i posti in un'altra parte. Non ha mai. Muitas pessoas depois queriam vender o Kumpel Namagante, eles ofereciam dinheiro para o Franco vender o Marco Polo, e assim eles comprariam outro lugar, talvez melhor em outro lugar. O Rinpoche nunca quis se liberar do Via Marco Polo, mas depois de 30 anos refizeram todo o prédio, e é uma área agora super sofisticada que se chama Milão Nova, é o centro de Milão, e se tornou um lugar super sofisticado, maravilhoso. Todo mundo que quisesse comprar casa na época comprava na Via Marco Polo. A Kunsa, a Shiva, a Patrícia, a Glória Pose, o Franco também, o Franco Seta, a Ara. Então todo mundo queria comprar a casa na Via Marco Polo. E agora todo mundo quer comprar aqui em Albaiano. Então, Franco, etc., Glória Pose, Ara, Patrícia Tursini, Henrica, Sheila. Todo mundo comprou casa ali na Via Marco Polo, se tornou um pequeno Tibete. Tinha todo esse point tibetano ali. Até que nós abrimos a Banhana, Tatseren, Doutor Tseta, estava cheio ali. Os primeiros 10 anos foram super divertidos, eram os anos mais divertidos, os primeiros 10 anos eram os mais divertidos. Concerto di Sonore, io dico sempre che dopo la Magancia ne è salito sul palco Bob Dylan. O Rinpoche, o Franco diz. E poi la sera che siamo andati a Cocorico A Lama Caroline, o Franco está falando que se divertia muito nessa época. Uma vez teve um festival de música em Milão, tinha milhões de pessoas, era um concerto de centenas de milhares de pessoas. E o Rinpoche estava ali também. Vergogna, pieni di vergogna. O Franco estava. Erano tutti rocchettari, noi eravamo Era um concerto de rock, estava cheio de rock. E aí nello stadio, allo shopping center, dovunque c'era, facciamo un lavoro, una
E, e o pessoal tinha vergonha, porque o Rinpoche fez todo mundo subir no estádio desse festival de rock. O Rinpoche fazia, todo mundo fazia autocura em shopping center, em festival de rock, rock. E o pessoal estava um pouquinho envergonhado de mostrar a autocura em qualquer lugar. Então, depois teve essa discoteca de drag queen Cocoricó, e eles foram fazer a autocura lá. E a Lama Caroline lembra que era... Agora, não é assim. A primeira vez, o Rinpoche encontrou essa drag queen, e essa drag queen convidou o Rinpoche para andar na Cocoricó às 3 da manhã para fazer a autocura. E essa drag queen falava: Rinpoche, eu vou construir um Buda gigante para você ali. Rinpoche met one drag queen, yeah, somewhere, I don't know where. Did this drag queen invite Rinpoche to one club, yeah? This is the most famous club of Rimini. Cocoricó. So invite Rinpoche to the most famous discotheque of Italy, actually, Cocorico. E o Rinpoche foi convidado a andar nessa discoteca Cocoricó. E 6 o'clock in Milano, I was together, we get the car, we reach Rimini. o pessoal pegou o carro em Milão, foram até a cidade de Rimini, que chegaram às 10 da noite, eles dormiram, acordaram às 2:30 da manhã e foram para essa boate Cocoricó, que era super famosa na época, porque era tudo uma turma jovem. Tudo tinha 35, 37 anos, então eles iam à discoteca. Mas aí eles chegaram na discoteca, tinha que fazer de drag queen, tinha que fazer o Maguru Buda Siddhi-Hum, e o pessoal estava morrendo de vergonha. A drag queen, a hora que viu o Rinpoche, drag queen, quando viu o Rinpoche, enlouqueceu na boate. Colocou embaixo desse Buda gigante que tinha mesmo, todo mundo super drogado. E eles super tímidos, Buda Siddhi-Hum, assim com a mãozinha presa, morrendo de vergonha. E o pessoal guardava falando. Passou 1 hora. Então, o pessoal andava para dançar na discoteca, mas eles foram lá fazer a autocura. Depois de 1h30, tinha uma fila de gente que vinha conversar com o Rinpoche, ou porque estavam super drogados, ou porque não estavam drogados, mas estavam super mal também. Eles chegaram às 3 da manhã, ficaram até às 6 da manhã, e o Rinpoche falou para eles: vocês estão vendo? Isso é uma ação de Mahasiddha. São seres extraordinários, os Mahasiddhas, que fazem ações junto com as pessoas ordinárias. Então, o Franco diz que mentalmente nós entendemos que era um trabalho extraordinário, mas passando os anos é que o pessoal, e o Franco inclusive, entendeu profundamente essa qualidade de Mahasiddha do Rinpoche de fazer trabalhos extraordinários. Not like doing all my Guru Buddha Siddhi-Hum, yeah? So they were like super embarrassed, but then they start with Rinpoche doing all my Guru Buddha With Siddhi-Hum. Rinpoche non c'era più imbarazzo. Com o Rinpoche não tinha vergonha, nenhum embaraço. Ele começava e a turma já saía fazendo autocura atrás. Eles fizeram autocura por 1h30, com as drag queens dela dançando, todo mundo. Então, depois tinha essa fila das 200 pessoas que a gente já falou.
Todas as pessoas vieram pedir ajuda, pedir conselho para o Rinpoche até às 6 da manhã. O pessoal estava ali pedindo. Então, isso é uma ação de Mahasiddha, foi o que o Rinpoche falou. Com os anos, a gente começou a entender mais o que era uma ação de Mahasiddha, estando próximo ao Rinpoche. A mesma drag queen, eles encontraram 2 anos depois na feira da discoteca. Eles inventaram a discoteca espiritual. Eles fizeram a Rádio da Paz, discoteca holística. Eles faziam de todas essas coisas. Nesses anos, tinha iniciado qualquer ideia que a gente tivesse, o Rinpoche queria que a gente realizasse essa ideia imediatamente. O Rinpoche não tinha amanhã, era agora. Então, quando era tipo, se tocava o telefone, a secretária eletrônica falava: possam todos os seres sencientes ter felicidade, a sua causa. Não tinha nada de falar, deixa a sua mensagem. Todo mundo, você andava com as moedas no carro e qualquer pessoa que pedisse uma esmola, você dava a moeda imediatamente. O Rinpoche sempre uma pessoa de coração. Ana Caroline está lembrando que nessa feira da discoteca levaram os monges também, os monges estavam com a cara assim, o olho arregalado, né? Vendo essa turma na discoteca. Però gli piaceva Rinpoche. Mi ricordo, stava facendo una sfilata, dirigeva una sfilata. Passavamo a piedi, lei vede Rinpoche, ferma la sfilata. Essa drag queen estava fazendo um desfile e essa drag queen viu o Rinpoche e já gritou: ah, Rinpoche, essa é uma pessoa extraordinária, sobe aqui no palco no meio de um desfile. Porque as pessoas sentiam que só de estar próximo do Rinpoche sentiu essa energia de bem-estar. O irmão do Rinpoche, o irmão do Franco, quando ele vinha ver o Rinpoche, ele chegava e pegava no sono. E o Rinpoche falava: deixa ele dormir. Aí quando o Maurício acordava, né, o irmão do Franco, ele acordava, ele já saía de bom humor, só por ter ficado próximo ao Rinpoche. Então, lembrando, tinha Rádio da Paz, Rádio Pache, depois tinha o Villaggio Globale, né, lá em Banho de Luco, depois com a Nunei e com outro Franco fizeram La Rinascente, Moschino, que são lojas de moda que tem em Milão, uma loja de departamento em Moschino. Então, outro dia a Ana Caroline vai querer convidar a Nunei para falar, porque ela sabe muitas coisas sobre essa exibição. Armani, Moschino, eles faziam, Versace, não sei. De qualquer jeito, eles faziam várias exibições de arte tibetana. E Rinpoche ajudou o Moschino quando o Moschino estava morrendo. E o Moschino morreu de uma maneira pacífica. Então, muitos designers de moda eram amigos de Rinpoche. Encontraram o Rinpoche com a irmã dela, Jackie Kennedy. Eles estavam no guarda-roupa do Giorgio Armani. Encontraram a irmã da Jacqueline Kennedy e o Leonardo DiCaprio.
Eles acompanharam o Moschino até o último dia da sua vida. O Rinpoche ajudou na sua passagem. E talvez exista ainda uma carta que a sócia do Moschino diz que Moschino não saiu de casa já há mais de um ano. Okay, so, for example, there was one letter that one of the associates of Moschino wrote. Uma sócia do Moschino, né? O Moschino deixou esse mundo agradecendo o Rinpoche. Tinha mais de um ano que ele não saía de casa. E na última semana da sua vida, quem ajudou o Moschino foi o Rinpoche. Guarda, c'è Moschino, la fondazione Moschino, lui sta male, andatelo a visitare, e noi lo andammo a visitare. Rinpoche di Paolo aveva una malattia che adesso non stava male. E Rinpoche gli spiegò che quello che aveva non era così grave. O Rinpoche explicou para o Moschino que que não tinha uma doença tão grave, que o importante era continuar a viver e continuar a viver. Então o Moschino, ele se levantou. Então foi assim, o Moschino estava muito doente. Eles não conheciam o Moschino. Uma pessoa falou com o Franco e disse que eles tinham que ir lá ajudar o Moschino. Então o Rinpoche foi e conversou com ele, disse que a doença dele não era assim tão ruim, que ele tinha que continuar a viver. Então ele se levantou e trabalhou por mais uma semana antes de morrer. E o Rinpoche ajudou no momento da sua morte. Ele estava há mais de um ano fechado em casa. O Rinpoche queria as coisas imediatamente, nem agora, imediatamente. Ele não perdia tempo. Slowly, quickly. O Rinpoche falava slowly, quickly, que é devagar, rápido. Aqui na nossa Nalso TV, é muito importante que a gente entreviste os discípulos seniors do Rinpoche, porque é parte da biografia do Rinpoche falar com essas pessoas. Antes que o Rinpoche morresse, o Franco estava estava com raiva mas estava assim zangado com a Peace Publication, porque a gente estava fazendo só sadhana e não estava fazendo livros, né? Não, o Franco estava chateado com a Peace Publication, porque o Franco falava, Rinpoche, a Peace Publication está fazendo só sadhanas, não está fazendo um livro sobre vocês. Então o Franco disse, eu vou fazer um livro sobre você. E o Franco pegou um ghostwriter para escrever um livro sobre o Rinpoche. E está escrevendo agora esse livro, o Franco, com a ajuda desse ghostwriter. O Lama Kalan está falando que o Rinpoche vai ler de uma outra dimensão, ele vai ler esse livro. Agora, então, a Lama Caroline quer quer convidar o Franco para voltar um outro dia para contar outras histórias sobre o Rinpoche. E ele já está fazendo a publicidade para a gente comprar esse livro assim que esse livro sair, porque o dinheiro vai todo para a Lama Gangchen Peace Foundation. Encontrar uma pessoa que te ensine a ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas, você se torna uma pessoa melhor. Se você acreditar nisso, é uma sorte que acontece muito poucas vezes nas nossas vidas. O Franco encontrou. Anche il tuo nome, no? Il nome che Rinpoche ti ha dato. No, che diventa nome era Kumpenseri, anche quello che c'è rimasto. Kumpenseri é o nome tibetano que o Rinpoche deu para o Franco. Long life.
A tradução do nome é Longa Vida Beneficiando Todos. E o Rinpoche, assim, adicionou ajudando a todos com coisas materiais. E, ajudando a todos com coisas materiais, entre parênteses. Aí o Rinpoche falou, mas escuta, como assim, Rinpoche? Como assim? E o Rinpoche falou, olha que a matéria é espírito e espírito é matéria. Por isso você fará coisas materiais. O Rinpoche educou o Franco espiritualmente. Lama Caroline está agradecendo o Franco, porque nós tínhamos o Kumpen e agora nós temos Albanhano. Então, Albanhano é o nosso futuro, Albanhano é Borobudur, não precisa mais ir para Borobudur, porque a gente sempre dizia, Rinpoche, por que você vai para Borobudur? Faz o pessoal vir para cá, Borobudur é aqui. O Rinpoche falava, não, o pessoal tem que viajar. Mas o Franco dizia isso para o Rinpoche, porque o Rinpoche já tinha uma certa idade, as viagens podiam cansá-los muito, mas isso não era nem verdade, porque quando o Rinpoche voltava, ele estava sempre mais descansado. Agora que nós temos a Baiana, eu tenho certeza que o Rinpoche gostaria que eu dissesse essas coisas. Havaiano é o nosso lugar. Os projetos têm que continuar, os projetos têm que terminar. Nós temos que confiar em Lama Caroline e Lama Michel. Eles são aqueles que Rinpoche os escolheu durante a sua vida. O Rinpoche teve a oportunidade de modelar o Lama Michel e a Lama Caroline. E são dois lamas muito bravas, que têm a mesma energia do Rinpoche. Outro dia, uma pessoa falou dos nossos dois lamas, que viu a mesma energia de cura do Rinpoche. Porque nem Lama Michel, nem Lama Caroline são guaritores, curadores, mas eles se tornarão curadores nos próximos anos. E eu peço a todos para continuarem contra Rinpoche quando tiver a estupa aqui e dar a força para esse projeto. Muitos projetos que morrem, dos lamas, morrem quando os lamas nos deixam. A nós isso não deve acontecer. Cada um de nós tem uma mensagem que o Rinpoche deixou para cada um de nós. O Rinpoche nos ensinou tantas coisas e a nós temos a obrigação de continuar os projetos de Rinpoche. Nós também podemos ser como Lama Caroline e como Lama Michel. Não é que eles são especiais e que nós somos estúpidos. Nós temos que nos comprometer. Nós temos que nos comprometer, dar o nosso tempo, dar a nossa própria vida. Existe algo mais importante do que uma vida espiritual? 1 milhão de euros te dá um minuto de felicidade. Mas quando você ajuda alguém. Então, essa é a minha mensagem para todos. Eu agradeço a Lama Caroline por ter me convidado. E quando ela quiser que eu volte, eu estou à disposição. E, sobretudo, enquanto eu estiver aqui, eu ajudarei o centro e todos os projetos, todos juntos. E também nós temos que fazer que a fundação seja mais conhecida, a Lama Gangchen World Peace Foundation, porque ninguém sabe bem o que é a Lama Gangchen World Peace Foundation. A gente tem que explicar bem o que é essa fundação. Todas as coisas culturais
todas as coisas Ma la fondazione è l'elemento, diciamo, che tiene insieme il patrimonio. a fundação mantém o patrimônio. A breve vi faremo avere, manderemo a tutti una conoscenza di che cosa Nós estamos preparando, Franco e Karma estão preparando um documento explicando o que é a fundação, o que é a associação, e nós vamos receber esse documento e entender melhor. Thank you so much. Now you said a lot. Basically, summary. Yeah? So, Okay. maybe you're helping you now, but basically summary. This is Albagnano is Lamagancho's place. We have lots of projects that we should start, but together we need to continue. Yeah? And we will continue. Yeah? Franco, will, as long as he lives, will continue his force, his effort to support all the projects of Albagnano. Also, he's the president of the Lamagancho World Peace Foundation. You have just the honour, not just of the buildings, but of the spirit of the patrimony, cultural patrimony. Yeah? All Rinpoche's books, Sadhana's music, yeah, very important role actually, yeah. So he was saying, you know, like, okay, we need to work together, yeah, to develop Albagnano or Rinpoche project. Also, please trust in Michel and Rinpoche. He didn't like choose those like lottery or something. He saw it in his lifetime for many years, 30 years working together. Yeah? So actually now we all need to work together, actually, as one team, yeah. Like Juntos Podemos and Sieme Possiamo, to build Albagnano and everything together, and also tradition, yeah? So that's basically what Franco was saying, and he offers his full support. Thank you very much for that, yeah? He said materially, but also morally and spiritually, yeah, for this great project, yeah? So that's the very short summary. Afterwards, we can make a much better translation, yeah? One person recently came here and said that actually in the future he foresees the healing energy in you, and Lama Michel the same healing energy. Okay, so one person had like, and there is, let's say, as Rinpoche called it, long-term, a provision, a prediction that in the future. O Rinpoche fez essa previsão, que se chama Lunta, que no futuro o Lama Caroline e o Lama Michel vão manifestar a energia de cura do Lama Gante. Va bene, però voglio dire una cosa. Io non ho mai guardato la Macaro e la Michelle come healer. Da quando la Macaro non c'è più, li vedo sotto un altro. O Franco disse que nunca viu a Lama Caroline e o Lama Michel como healer, mas agora cada vez que ele vê o Lama Michel e o Lama Caroline, ele vê com uma energia diversa, porque agora não tem mais o pai, né? O Rinpoche como pai. Então eles aprenderam nesses anos com o Rinpoche, eles sabem como fazer, como alguns de nós também, talvez alguns de nós também saibam como curar. Então ela diz que nós estamos bem protegidos com a Lama Caroline e a Lama Michel manifestando essa energia de cura. A Lama Caroline está falando que a gente começou com a Autocura 1 e nós vamos continuar juntos, em que então todos nós vamos poder manifestar essa energia, porque nós temos milhares de mãos, como Teresa de meus braços, e a gente precisa de mais professores, mais pessoas cuidando dos outros. Nós precisamos de 1000 braços. Então, a bênção da energia do Rinpoche vai manifestar e amadurecer em cada um de nós. E nós, claro que a gente vai apreciar muito receber essa energia, a gente vai apreciar muito receber e compartilhar essa energia em Albagnano e em muitos lugares do mundo. Junto podemos. Como o Rinpoche sempre falou, e nós temos que fazer a nossa vida significativa. Então nós temos muita sorte que nós temos essa oportunidade. A gente não está desperdiçando a nossa vida, a gente está fazendo alguma coisa muito útil para a nossa vida. Esse é o momento de pegar as coisas no palmo da nossa mão, porque o papai não tem mais, o pai não está mais aqui. Temos que ter a liberação tântrica na palma de nossas mãos. Nosso pai espiritual não está mais aqui. Nós temos que pegar
Nós temos que crescer, nós temos que ser crianças grandes agora, temos que crescer. Muito obrigada, Franco. Um beijinho. Muito obrigada. Então, depois de tudo isso, a gente não tem mais nada a dizer, mas nós vamos dedicar essa energia, vamos dedicar para que as coisas que o Franco disse, que isso se torne realidade, que nós possamos continuar o trabalho do Rinpoche e os seus projetos. E tem o Rinpoche, o Franco está escrevendo um livro e Rinpoche pede para muitas pessoas escrever as suas experiências de peregrinação e outras experiências. Então a gente está fazendo tudo isso de uma maneira moderna. É tão gostoso ouvir as pessoas falando e suas sensações. Então quero dedicar para a paz interna e mundial e que o desejo do Rinpoche que a nossa sociedade seja transformada em Shambhala e que essa nova cultura de Shambhala possa amadurecer e que nós possamos seguir os desejos de Rinpoche. Om Bishashanti Om Om Bishashanti Om Bishashanti Om Bishashanti Om Bishashanti pelo poder della verità, pace e gioia ora e sempre, pelo poder della verdade. Paz. Aqui está o mix. Pelo poder da verdade, paz e felicidade. Va pour toujours, ma concha sola chiasuci, rani la seda de sonecho, dona cho sonecho tadadon, que cho kundo dishi dodon di, dona de sunkana gewetso, Dine sapape gyurduda Narbubando Shambhala Kiene Lame Langirim Patashisho Ni modele tsendele Ni megunyandele shin Ni sentato delle fed con ciò sun chi cingila con ciò sun chi nodruzzo con ciò sun chi tasciscio all'alba, al tramonto, di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederti le loro benedizioni. Possono aiutarti a ottenere tutte le realizzazioni e conspandere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. And ask at night or midday, may the three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with the various signs of auspiciousness. De sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos as suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. E ao anoitecer, por la noche durante el día, puedo las tres joyas concedernos sus bendiciones, puedo ayudar a obtener todas as realizações e colmen o sendero de nossas vidas com muitos signos de bom auspício. Então, muito obrigada. Esse final de semana
essa capa da Autocura 1 em italiano tem essa representação do Cerese que abre os olhos. Nesse final de semana nós vamos fazer retiro, a prática, meditação de Cerese que abre os olhos. Então todo mundo está bem-vindo, todos, para seguir por streaming. E o Rinpoche era muito conectado com Cerese que abre os olhos. E isso é verdade que Buda Cerese tinha uma incrível energia de amor e compaixão. Então, nós vamos tentar nos conectar com essa energia esse final de semana. E quem quiser encontrar conosco, então vamos nos encontrar sábado. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.